Boa noite. Boa noite. Parece que contou do café da tarde. Dá mais força e mais ânimo. Vibra melhor. Pessoal, que bom que nós conseguimos chegar aqui nesse poço de água que mata a nossa sede, né? Água prometida por Jesus. A água que dava vida e que dará vida e ânimo aos nossos dias. Porque uma das maiores batalhas no final do dia a ser vencida é estar na casa espírita, é chegar aqui. Só cada um de nós sabe o que teve que vencer para chegar aqui. Uns já vêm acostumados e outros vêm arrastados. Nós chegamos de vários jeitos, de vários tipos, nesses instantes em que procuramos o consolo, o socorro, o auxílio e a bênção desses irmãos que velam por nós. Irmãos que asseguram para que a doutrina dos Espíritos, o Evangelho redivivo, seja por nós sentido, vivido e praticado. Então cá estamos nós. Que nós possamos ser auxiliares desses nossos irmãos que vêm cuidar das nossas dores. Que até para ser tratado, nós temos que colaborar. Nós temos que participar de boa vontade. Senão, nós não conseguiremos atrair para nós os bons frutos. Né? E que os ensinamentos, as palavras ditas aqui hoje, são tiradas do Evangelho, são tiradas das falas, dos trabalhos, dos companheiros, possam entrar no nosso íntimo, auxiliar na mudança dos nossos velhos hábitos, para que nós não sejamos só ouvintes de palestras, que nós não sejamos só visitantes da casa espírita, mas que nós possamos colaborar conosco, colaborar com Cristo, adquirindo e assegurando para nós esses ensinamentos. Porque se não aproveitarmos os ensinamentos, nós só estamos assistindo. Nós só estaremos assistindo, ouvindo, mas não estamos absorvendo e nem participando do banquete de luz, que é o que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer. Então, que nós possamos pegar a nossa parte, tirar a nossa porção desse banquete de luz. O assunto que nos traz aqui hoje, a conversa, o nosso colóquio, a nossa participação aqui, está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Todos conhecem o livro Caminho, Verdade e Vida? Sim. Sim. Da coleção Fonte Viva, do Emmanuel, pelo Chico Xavier. A lição 39, que intitula-se Entra e Coopera. Entra e coopera. Bem sugestivo. Né? E para iniciar, nós vamos lembrar que entre e coopera são dois verbos de ação. São dois convites ao trabalho. Quando o verbo ele flexiona a ação, ele está nos chamando ao movimento, ao trabalho. Então, entra e coopera. O entrar é o mesmo que transpor, enfiar, introduzir, começar e iniciar. Então, desses adjetivos, desse verbo, nós vamos pegar o iniciar. Para nós, o entra vai ser como o iniciar. E o coopera, que é um outro verbo de movimento, é o mesmo que coadjuvante, coadjuvar, colaborar, auxiliar, ajudar, contribuir e apoiar. Então nós vamos pegar contribuir e auxiliar. Então entre e coopera. Inicia, auxilia e contribui. Ficou claro então para a gente o que vai ser o entra e coopera? E esse entra e coopera, essa leitura, essa mensagem do Caminho, Verdade e Vida, é o comentário do Emmanuel sobre uma ação do Paulo de
Tarso. São Paulo, Saulo, ainda Saulo, Saulo de Tarso. Nós vamos lembrar que Saulo era um vaso cheio de sapiência, né? Cheio de sabedoria, cheio de fé, o maior defensor na época, ali dentro do Sinédrio, que ele faria parte do Sinédrio, defensor das leis de Moisés, defensor do judaísmo, defensor de um Deus, até então, daquele Deus que agia e julgava e condenava, dente por dente, olho por olho, para que não o Deus que ainda a gente costuma chamar de educador, Deus o castiga, que educa. Então Paulo era esse homem. E ele, depois da morte da amada Abigail, por ter recebido de Ananias os ensinamentos do cristianismo, as notícias do Cristo, o Cristo já tinha ido na época do Paulo, já tinha vindo e já tinha retornado à paz espiritual. Então, nervoso e com raiva, pois ele julgava que toda a sua dor, toda a sua mágoa, resultava dos ensinamentos do cristianismo, dos cristãos. Então ele vai até o Sinédrio, até os doutores da lei. Ele seria futuramente um doutor da lei, porque ele era um estudante, um participante do Sinédrio. Então ele pede cartas brancas, né? Ou seja, ele pede autoridade para perseguir esse Ananias, porque ele acha que a morte da amada foi em detrimento dos conhecimentos que eram adquiridos sobre o cristianismo, sobre a sua fé. Então ele se torna o maior caçador, o mais ferrenho perseguidor dos cristãos. Tanto é que ele vem assassinar Estevão a pedradas, né, cumprindo a lei da lapidação. Ele então pede essas autoridades que ele possa ir perseguir esse Ananias, buscar, prender e condená-lo. Mas Ananias não estava em Jerusalém, não estava ali em Roma, não estava perto dele, estava em Damasco. Daí nós vamos tirar uma simbologia, uma imagem dessa estrada de Damasco, de onde ele estava até Jerusalém, agora tinha uma estrada, né? E Damasco era a cidade onde Ananias estava. Então ele resolve armar uma esquadra, uma turma de soldados para ir prender e buscar Ananias. Ele vai percorrer essa estrada de onde ele estava até Damasco, que agora eu não me lembro de quilômetros, mas era longe, com esses soldados. E nós usamos no nosso meio um ditado muito interessante, que na época também usou esse ditado, que é o cair do cavalo. Quem já ouviu falar cair do cavalo? Esse aqui é o do cavalo, hein? E quando a gente cai do cavalo nesse ditado, o que é isso? Se dá mal, né? Se deu mal, agora você viu a verdade, né? Caiu do cavalo, né? Estava enganado, caiu do cavalo, né? Mas é isso mesmo. Literalmente, nessa estrada de Damasco, para Damasco, ele cai do cavalo. Se a gente perceber, nós também fazemos essa estrada de Damasco. Nós saímos da nossa zona de conforto para ir perseguir ou buscar alguma coisa diferente. No meio do caminho, nós sabemos a verdade. Cai do cavalo. Cai do cavalo, viu? Caiu do cavalo. E Paulo, então, nessa viagem de ir buscar para prender Ananias, no meio do caminho, ele cai do cavalo. Porque uma luz muito forte, meio-dia, uma luz muito forte, assusta o cavalo e ele cai do cavalo. Nesse cair do cavalo, o mundo girou, transformou as 10 vezes. Porque o Saulo, quando cai do cavalo, ele assusta que ele olha essa luz muito forte, ele ouve quem? Jesus. Aí caiu do cavalo 2 vezes, uma vez só. Né? Ele estava indo prender o serviçal de Jesus e Jesus aparece no meio do caminho. Então Jesus
fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente já ouviu essa fala de um outro, né? De um outro cristão que buscava a verdade ao relembrar as reencarnações passadas, que ele cai do cavalo, deixa as cruzadas, né? O outro deixa as cruzadas para subir a digníssima dama pobreza, né? Francisco de Assis: que queres que eu faça? É a mesma pergunta. Né? E isso é uma pergunta que, antes de chegarmos à doutrina dos Espíritos, nós tínhamos essa estrada para percorrer. Nós estávamos levantando. Quando nós começamos a despertar, nós saímos do ponto de onde estamos, da cidade que estamos, para a cidade da luz. Então nós começamos a despertar. Nós caímos do cavalo e falamos: nossa, agora tem que procurar. A primeira coisa que eu falei: estou precisando tomar um passe. Estou precisando de uma conversa, um conselho. Eu vou olhar e a gente procura um, procura outro. E a gente chega. Então, a gente chega e fala: o que queres que eu faça? O que eu tenho que fazer, Cristo? Porque nós somos buscados. Quando a gente não vem por amor, de cada 1 milhão diz que um vem por amor. Né? O resto, viu como a gente consegue lembrar rapidinho? Viu como a gente... Porque para a gente falar de céu, é muito difícil, né? A gente falar de céu. Para a gente falar de terra e de inferno é fácil, né? Falar: diabo é chifrudo, não sei o quê. Mas e o anjo? A gente não sabe, a gente não fala. Então a gente está mais próximo das dores, está mais próximo do sofrimento, a gente está mais próximo do ponto de largada do que do ponto de chegada. Mas quando a gente chega, a gente fala: e agora, Cristo? O que eu tenho que fazer? Aí nós somos convidados, né, às reformas, às transformações, às mudanças. Mudar o outro, mudar o vizinho, o irmão, a mãe, o tio. Mudar a si mesmo. Mudar a nós. Daí a gente cai de cavalo pensando que somos os bons, vamos mudar os outros. Né? Mas temos que mudar a nós mesmos. Por que me persegue, Saulo? O interessante é que a gente fala tanto do Paulo, a fé do Paulo, do Saulo ainda, ele não questiona quem está falando. Jesus? É Jesus? O que queres que eu faça? De imediato, não titubeia. E às vezes a gente vacila. A gente erra, a gente torna a errar, porque a gente tem uma fé que às vezes a gente não raciocina essa fé. A gente costuma duvidar. Mas assim, desculpa interromper o seu raciocínio, mas é interessante, realmente isso é muito interessante a transformação dele, né? Então, quando Jesus fala com ele, né, ele reconhece a autoridade de Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça? E ele estava perseguindo Jesus, através da perseguição aos cristãos. Aí, a leitura fala assim, e ele, o comentário no versículo que Emmanuel comenta, fala: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E respondeu o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, primeira recomendação de Jesus para a transformação do Saulo para Paulo, a transformação nossa do ontem para o hoje, é o levanta-te. Levanta-te. De onde você está, da condição que você está, ou da incredulidade, ou da dor, ou do sofrimento. Levanta-te. Levantar não é só ficar de pé, é acender-se, é caminhar. Porque quando Jesus vai socorrer, vai dar a sua bênção, quando vai dar a sua cura ao próximo, ao caído, ele não vai lá e levanta, agarra na mão dele, levanta ele no chão, não. Ele estende a mão e diz: levanta-te. Nós temos que levantar para ir até Jesus. Então levanta-te, acenda-te, encoraja-te
e entra na cidade, entra na luz, entra na claridade, entra ali junto aos outros, e lá te será dito o que fazer. E lembrando então que ao cair do cavalo, mediante aquela luz tão forte, Saulo fica cego. Fica cego. Então, um dos soldados um pouco volta e um chega até Damasco e deixa ele lá. Ele vai ficar numa pensão e depois vem Ananias, o que ele perseguia, que ia prender, vem para ali curar, né? Tirar as escamas e devolver-lhe a visão. Esse devolver a visão, uma outra imagem, uma outra poesia, uma outra maneira de falar, que não era só cego dos olhos, mas era a nova visão, a nova vida, o novo jeito que ele teria de ver a vida, a transformação. Nós andamos cego com os olhos abertos, mas de repente chegamos à doutrina dos Espíritos e esses olhos cegos que estão abertos começam a ver a diferença, a ver a luz, a ver o caminho, a ver as oportunidades que o chamamento do Cristo nos oferece para a evolução. Aí nós fazemos parte do levanta-te, aí levantamos e começamos a ter uma fé raciocinada. Ouviu-se, levanta-te, entra na cidade e lá será dito que convém. Então ouviu-se uma voz forte em língua hebraica que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. Às vezes nós também somos esses recalcitrantes contra os aguilhões. A reencarnação, através da lei de causa e efeito, nos oferece as oportunidades. Às vezes nós queremos só sombra e água fresca, temos a oportunidade das dores, dos sofrimentos, que é a reparação da lei. Hoje, nós somos aquilo que nós fizemos no passado. Então, ninguém está com o marido errado, a esposa errada, os filhos errados. Ninguém está num lugar errado. Está tudo certo conforme a lei. Então, Deus é mau, me fez pobre, o outro rico. Deus é mau, me fez doente, o outro sadio. Me fez deficiente, aleijado. Não. A lei funciona para todos. Hoje nós estamos nessa condição porque é a melhor, o mais fácil e o melhor lugar que Deus achou para nos colocar. O Cristo diz que o Pai não coloca fardos pesados no ombro de ninguém. Então o que somos, o que tem, é resultado da lei de causa e efeito. Nós estamos cumprindo. E felizes nós que resignamos, não revoltamos contra essa situação que nos encontramos. Porque essa situação, ao revoltarmos contra ela, estamos revoltando contra os aguilhões. Uma coisa é recalcitrar contra o aguilhão. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. A evolução está sempre repleta de situações que nós achamos difíceis, às vezes achamos injustas. Mas ao analisar a lei, se a gente puder ver a lei, nós estamos cumprindo aquilo que nós participamos lá no mundo espiritual na hora de fazer o planejamento da nossa reencarnação. Pode me mandar lá para perto da minha esposa, vou dar certinho com ela. Pode me colocar lá com 10 filhos, vou educar os 10. Aí vem os companheiros e falam: 10 é demais, vamos dar só um, porque você tinha 3, deixou 2 perder. Então vai só com um, que é o peso que nossos ombros suportam. Então, revoltar contra essa situação é revoltar contra a lei. Duro é recalcitrar. O Paulo não estava recalcitrando contra a lei de Deus, ele estava revoltando contra a vontade. Tanto é que logo ele percebe e fala: o que quer que eu faça então? O que eu tenho que fazer?
E respondeu ele: quem és tu, Senhor? Quem és tu? O destemido fariseu recebe a seguinte resposta: eu sou Jesus a quem você persegue. Todo mundo persegue Jesus, né? Um de uma forma, outro de outra. Né? Ele perseguia de outro, porque ele queria exterminar o movimento, ou seja, apagar a luz inapagável, né? Que era e que ainda é o Evangelho do Cristo. Imediatamente uma pergunta: que farei? Aí agora nós vamos perguntar agora mais assim: que farei, Senhor? Já perguntou ao mestre, guia, modelo de Jesus? Para nós é guia, modelo, porque é o maior exemplo que nós temos. Nós não conseguimos nem pensar uma outra forma de amor além de Jesus. A gente consegue? São 2000 anos que ele disse: venha até mim, nós ainda estamos olhando para ver se nós vamos ou não. Né? Nós estamos aproximando do Evangelho. Não sabes, guia e modelo maior de toda a humanidade. O que quer, Senhor, que eu faça? Aí Jesus nos diz: se nós, qualquer um de nós aqui, perguntarmos a Jesus, hoje, ele vai falar assim: queridos, você vai falar assim: Senhor, és tu? O que queres que eu faça? Jesus vai falar: você vai falar para ele: o que queres que eu faça? Ele vai ficar esperando. E ele vai falar para nós assim: não conhece os mandamentos? Então, qualquer um de nós aqui que perguntarmos ao Cristo: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que queres que eu faça? Ele vai falar: 2025, você não conhece os mandamentos? Aí vamos lembrar aqui, Senhor, todo mundo aqui, a maioria aqui, eu acho que todo mundo, todos que estão aqui, passou pela escola infantil, passou lá pela igreja católica, que aprendeu os 10 mandamentos da época, né? Primeiro mandamento. Aí ele vai falar assim: você vai falar para Jesus: o que quer que eu faça? Você não conhece o mandamento? Primeiro mandamento. Um de cada vez, para não virar bagunça. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todos os seus sentimentos, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e coração. E nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Vou andando com o meu celular ali, o outro não toma o celular, eu dou uma paulada na cabeça dele por causa do celular. Amei mais o celular do que a Deus. Né? Então, segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. É isso que ele vai falar. Você não conhece os mandamentos? Você vai falar: o que quer que eu faça? Você conhece os mandamentos. Nessa hora o mandamento vai tudo empurrado. Eu falei: que mandamento? Custei a comprar aquilo ali, custei a pagar aquilo ali. O outro vem e me rouba. Só que, só para a gente entender essa questão do roubo, né, assim, é lógico que dói a gente perder uma coisa. Né? Você cuidou tanto daquilo ali, para ter aquilo ali, só que a gente vê isso nessa encarnação. Nessa encarnação. Tem duas casas aqui, ó. Uma mansão daqui, o pessoal bem rico, a minha casinha, minha chocoladinha de 40 metros quadrados, e outra mansão dali. O ladrão passa, olha lá, olha ali, vem cá e leva o computador. Por que não roubou do outro ou do outro? A maioria das vezes nós só estamos devolvendo ao outro aquilo que um dia nós fizemos a ele. A ação e reação. Aí, você não conhece, aí nós vamos lembrar disso? Nem nós estamos aqui, por isso que a gente, no início, foi assim, para a gente retirar da doutrina aquilo que a gente consegue. Porque nem estando aqui a gente consegue praticar a lei, né? Como manda Jesus. Não sabe os mandamentos? Não adulterarás. Adulterará não é só trair matrimonialmente. Adulterar leis, adulterar pensamentos, adulterar mandamentos.
adulterar a fala do outro, tudo aquilo que a gente mete dele transformando, mudando, nós estamos, para o mal, nós estamos adulterando. Não matarás. Matarás é só tirar a vida, é tirar a esperança, é tirar o sorriso, é tirar a oportunidade, né? Não furtarás, não roubarás do outro nada, nem o pensamento, nem a paz, nem o ensinamento, nem o sossego. Não dirás falso testemunho, isso ninguém faz. Nós já passamos isso, pelo menos isso nós já conseguimos. Né? Falso testemunho foi ela. Quem tirou foi ela, foi ele. Nós levantamos falso testemunho assim. Honra teu pai e a tua mãe. Né? Esse que honra teu pai e a tua mãe, feliz daquele que assim faz, pois ele dará a terra que Deus tem preparado. Né? Ou então o Cristo falará ao seu coração da seguinte maneira: negue a si mesmo. O que queres que eu faça, Senhor? Negue a si mesmo e siga. E aí? Esse negar a si mesmo, ou negar a mim mesmo, é o mais difícil. Porque eu carrego tantas coisas que eu ainda não consigo abrir mão para seguir o Cristo. O Cristo não tinha nem onde repousar, uma pedra para repousar a cabeça. É assim que está escrito, né? O filho do homem, são como os animais, né? O seu covil, o burro, a raposa, que não tem nem cabelo onde para recostar a cabeça. Aí ele fala para nós: negue esse tipo de coisa que você tem e me siga. Aí você fala: nossa, eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho um cavalo. Eu digo: ninguém tem cavalo, não. Mas eu tenho tanta coisa, eu vou largar, abrir mão disso? Ele não falou disso. Ele falou do orgulho. Negue esse livro. Abra mão do orgulho, da vaidade, da mentira, da intolerância, da impaciência. E vem. Porque a gente é muito materialista, né? Aí a gente só pensa no material, a gente não vê o espiritual, né? Numa pergunta dessa, nunca a gente vai pelo espiritual. Não, deixa eu voltar para enterrar meu pai, ou então eu não vou vender as coisas que eu tenho para te seguir. Porque a primeira coisa que a gente pensa, que o Eurípides diz, mas o nosso pensamento ainda está pesado no material. Toda vez que fala abrir mão de alguma coisa, a gente pensa no material. A gente pensa: nossa, eu não vou sair da minha casa para seguir o Cristo. Eu não vou sair do meu conforto. Mas é isso que ele convida. Abra mão do orgulho, da vaidade, da preguiça, da intolerância. Renuncie a si mesmo e me siga. Pessoal, nós da campanha do time, renuncie a si mesmo. Está na hora do jogo do Vasco. Está na hora da novela. Chegou meus amigos, minhas amigas. São pequenininhas coisas, a gente começar a observar. É isso que a gente tem que ir renunciando. Às vezes a gente mistura muita preguiça, o cansaço, né? Dá uma maquiada e fala que eu estou cansado, mas às vezes a gente está com preguiça, a gente está com má vontade. Eu usava muito com os meninos o seguinte: fazer ao próximo aquilo que gostaria que nos fosse feito. Essa é uma das maiores dificuldades. Porque se a gente está numa fome daquelas assim de 3 dias sem comer nada, aí você pensa: eu vou comer hoje, prepara um prato com arroz, feijão, batata frita, daquela está até quebrando, 2 ovos por cima e 2 bifes. Aí você senta na mesa para matar aquela guarana mineira, que é muito bom, né? Aí você senta na mesa, bate na porta. O irmão fala: tem alguma coisa para comer? Qual a nossa reação? Não, tem não. E ele está vendo o prato de comida lá. Qual a nossa reação? O que a gente faz nessa hora? Você olha para o prato e olha para o camarada. Aí você conversa na mão e Divide. Divide, tem 2 ovos, né? Tem 2 bifes. Então, Divide, né? é assim que as crianças na escola fazem quando vai lanchar.
dar uma metade da bolachinha para o coleguinha, porque eu sou professora e eu vejo eles fazerem. Pois é. Porque o coleguinha aqui, ele parte a bolachinha recheada e dá para ele. Então, tá vendo? Divide, né? Mas o mandamento fala assim, fazer o outro aquilo que gostaria que te fosse feito. Qual que era a sua vontade? De comer os 2 ovos, 2 bifes. Eu queria dividir, não. Não é isso que você queria? Se Eu fosse falo, nossa, já pronto, adivinhei, tá aqui de você. Estava te esperando, meu irmão. Estava te esperando. Entra. Tá vendo como que é complicado, né? A gente pensa que dividir, dar um pedaço para o outro, né? Aí a gente fica sem. Mas se fosse nós que estivéssemos pegando e pedindo, nós queríamos o prato todo. Ou fazer o outro aquilo que você gostaria que te fosse feito. Essas são as dificuldades, como fala, renuncie. Abra mão, renunciar é abrir mão dessas coisas que você carrega, que nós carregamos, que não tem necessidade. E às vezes a gente passa o dia inteiro com dor de cabeça pensando no outro que nos fez um mal. O outro lá tranquilo, cuidando da vida dele, né, rindo, brincando, e nós estamos carregando aqui, abra mão, renuncia a isso. Né? Então, negue-se a si mesmo. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, assuma as suas condições, assuma, não recalcitre contra o aguilhão e siga-lhe. Não vingue, não revolte-se, não maltrate, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, quem está muito preocupado em salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, essa vida não é só morrer, não. É perder a vida que a gente pensa que é vida. Abrir mão daquelas coisas, estaremos ganhando, encontrando a verdadeira vida, o verdadeiro sentido. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei é ajudar. Não é carregar, tirar de nós o que é responsabilidade nossa. Se aliviar é consolo. Até que hora? 8h45. Então a gente tem mais uns minutos para fazer a estrada de Damasco ainda. Esse negar a si mesmo é indicar uma nova caminhada, um novo começo, no qual possa começar a desvencilhar-se devagar, paulatinamente, das algemas do orgulho, do egoísmo, da vaidade e das outras paixões inferiores. Uma delas é o perdão. Quando o perdão chega a funcionar da seguinte maneira, é uma corda que está amarrada no meu pé e no pé daquele o qual eu tenho a encrenca, né? O que soltar primeiro a corda está livre. Já funcionou o perdão, solte a corda, seu pé e caminho. Deixe, e se o outro não perdoar, deixa a corda correr. Já é um problema dele. Soltando a corda, levanta e anda. Aí começa a leitura agora, depois dos comentários. A leitura diz o seguinte: essa particularidade do ato dos apóstolos se reveste de grande beleza para os que desejam a compreensão do serviço com Cristo. Então, essa particularidade, essa entra, levanta, entra na cidade, que eu te direi, faz parte desse momento de compreensão que nós temos dos ensinamentos do que é servir ao Cristo. Se o mestre aparecera ao rabino, a Paulo, apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, e se lhe dirigir palavras diretas e novidades ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando, ao invés, entrar em Damasco a fim de ouvir o que convinha saber? Se o mestre não disse tudo, é porque ainda não tinha condição de entender tudo. Entra na cidade de Damasco, ou seja, continua caminhando, entra no entendimento que te será ministrado o que saber, né? Porque nós
queremos saber as coisas sem termos condições ou preparo para saber. É que a lei de cooperação entre os homens, tá vendo? Entra lá que o outro vai te ajudar. Porque a lei de trabalho, a lei de evolução, ela é de cooperação. Ninguém vai sozinho. É individual a caminhada, a ascensão, mas o trabalho é coletivo, é de cooperação. É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Cooperação. E ele usou Paulo, a leitura aqui, o versículo de Paulo, nós só falamos de Paulo, e Jesus falou de cooperação. Então vamos lembrar. Paulo, antes dele ir para Damasco, o que ele havia feito? Assassinado, assinou a lei, mandando matar Estevão. Por quê? Porque Estevão era cristão, né? E ele nem sabia que Estevão era irmão de Abigail. Então, ele matou Estevão. Quando ele se transforma em Paulo, que ele muda de nome, que começa a assumir o Evangelho, pregar o cristianismo, vamos chamar de São Paulo, de Paulo, ele não vai trabalhar sozinho. Quem que vai do mundo espiritual auxiliar ele? Estevão. Cooperação. Verdugo e vítima. Assassinado e assassino. Olha o perdão funcionando. Olha o tamanho do compromisso, o tamanho da elevação de Estevão, que do mundo espiritual vem auxiliar Paulo na divulgação da doutrina. Ou seja, a lei de cooperação entre os homens. Então Deus usa o homem para curar o homem. Usa o homem para o trabalho de elevação. Um auxilia o outro. A cooperação. O mestre ensina os discípulos e consola através deles próprios. Então, usa-nos para transformar, para ensinar, para cooperar e para curar. Então, um ao lado do outro, auxiliando. Nós não vemos anjo descer, espírito descer para elevar o mundo. Então, ele usa-nos um para auxiliar o outro. É a lei de cooperação. Trabalho de elevação, de cooperação. O mestre ensina os discípulos e consola através deles próprios. Aí a gente lembra dos estudos, né, que a gente faz. Você estuda doutrina? Eu leio, já li um monte de livro. Mas quando a gente lê sozinho, a gente tira e fica com a ideia nossa sozinha. Né? Mas quando a gente forma um grupo, cada um tem uma opinião. E no final, prevalece aquele pensamento maior, que não é o meu, não é o seu, não é o do outro, mas é o de todos ali. Então, Deus usa o homem para tratar, cuidar do homem. Usa os discípulos e consola através deles próprios. Quanto mais o aprendiz alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir o seu instrumento fiel e justo. Aí fala que Paulo contemplou, né, o Cristo ressuscitado em sua grandeza, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa que ele teve. Foi obrigado a socorrer daquele que ele estava procurando para aprender, que é esse que vem lhe restituir a visão, vem lhe falar do Cristo, lhe ensinar e mostrar os novos caminhos que seriam trilhados. Essa lição, aí o Emmanuel fala assim, essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por ter ouvido maravilhosa descrição dos mensageiros divinos. Né? Então, essa transformação que nos é oferecida, que seja para nós diferente dessa que nós ficamos esperando morrer para ir para o céu, sem ter feito nenhum esforço para merecer o céu. Céu para nós, o que é o céu para nós?
É um lugar de perto de Araguari, mais tranquilo. É uma nova reencarnação. São mundos melhores. O futuro melhor. O céu para nós é uma condição melhor quando retornarmos aqui. Então, para isso, nós temos que mudar aqui. Mundo de regeneração, mundo de prova e expiação. Nós vamos para lá, do jeito que nós estamos, nós vamos habitar um mundo melhor. Então, é tipo a gente ser convidado para uma festa. Mundo de regeneração, mundo de expiação. Nós sermos convidados para uma festa. Nós vamos pegar as roupas, colocar na sacolinha, numa mala, e ir para a festa, tomar banho lá e vestir lá, transformar lá. Não, nós temos que ir transformados daqui. Temos que transformarmos aqui para permanecer no mundo que se avizinha. E é isso que ele fala para nós. A gente fica esperando a morte do corpo para ir tranquilo para o céu, sem nenhum esforço. Vamos lembrar das maravilhosas histórias da vida que esses mártires nos apresentam. Meditando no ensinamento, pergunta a si próprio o que faria nos mundos mais altos se ainda não se apropriarem dos valores educativos que a Terra dispõe de oferecer. Aqui é um mundo de educação. Nós estamos aqui numa escola, num hospital, numa oficina, para melhorarmos. Não tem como nós irmos para lá se nós não melhorarmos aqui. Lembra da palavra das núpcias, né? Do traje de núpcias? Como você entrou aqui com essa roupa? Você está todo mundo com o tipo de roupa. Eu falei que era o traje obrigatório, era esse, você vem com uma roupa diferente. Ou seja, para estarmos era melhores. Como você entrou aqui se você não melhorou? Então, volta e vai auxiliar outros mundos. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra. Porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal de Jesus, o esclarecimento acerca do que lhe convém fazer. O que queres que eu faça? Não conhece os mandamentos? Mestre, o que é necessário fazer para ganhar a vida eterna? Para entrar no reino dos céus? E que ele responde? Vende tudo que tem, segue, renuncia a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao próximo somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então essa é a nossa mensagem, o nosso comentário. Agora devolvo para os irmãos. Algum comentário? Alguma pergunta? Assim, deixa eu ver. Então, que Jesus nos abençoe, nos auxilie e nos proteja sempre. Obrigado. Assim seja.